Bíblia Nova Vulgata, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. Depois que Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse, com fé humilde: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse com autoridade serena: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra foi purificada. Então Jesus lhe disse, em tom firme e discreto: Vê que não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés prescreveu como testemunho para eles. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se e suplicava: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião respondeu com profunda humildade: Senhor, eu não sou digno de que entre sob meu teto. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, não encontrei em ninguém de Israel uma fé tão grande. E eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, como acreditaste, assim te seja feito. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu a sogra dele deitada, com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos possuídos por demônios. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus uma grande multidão ao seu redor, ordenou que partissem para a outra margem. Então um escriba aproximou-se e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Entrando Jesus na barca, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de tal modo que a barca era coberta pelas ondas. Ele, porém, dormia. Então aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos! Estamos perecendo. Jesus lhes disse: Por que tendes medo, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande bonança. E os homens admirados diziam: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, a região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos por demônios, saindo dos túmulos, extremamente violentos, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram: O que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui antes do tempo para nos atormentar? Havia longe deles uma grande manada de porcos pastando. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse apenas: Ide. Eles saíram e entraram nos porcos. E eis que toda a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no mar e morreu nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram e, indo à cidade, contaram tudo, inclusive o que acontecera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe que se retirasse do território deles. Este capítulo de São Mateus é riquíssimo em sentido cristológico, e a tradição patrística o leu como uma verdadeira epifania progressiva da autoridade divina de Cristo. Autoridade sobre a doença, sobre a distância, sobre a lei, sobre os demônios, sobre a criação e, finalmente, sobre as exigências últimas do discipulado.
Atendendo ao seu pedido, apresento um único comentário patrístico de destaque, amplamente reconhecido na tradição latina e usado pela Igreja ao longo dos séculos como chave interpretativa deste capítulo. Comentário patrístico de destaque. São João Crisóstomo. Homilia sobre o Evangelho de São Mateus. Homilia Riedeseus a 28, século Pot. São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla e doutor da Igreja, é considerado um dos maiores exegetas patrísticos do Evangelho de Mateus. Eixo central do comentário de São João Crisóstomo em Mateus 8. Para São João Crisóstomo, Mateus 8 não é uma coleção casual de milagres, mas uma ordenação pedagógica que revela progressivamente quem é Cristo e como o homem deve responder a ele. O santo resume o capítulo em 3 grandes movimentos espirituais. 1. Cristo manifesta sua autoridade divina. 2. Cristo revela a verdadeira fé. Cristo exige o desapego radical do discípulo. O leproso. Fé humilde que toca a Deus. Mateus 1:4. São João Crisóstomo observa que o leproso aproxima-se sem impor condições. Não diz cura-me, mas se quiseres. Reconhece em Cristo não apenas um taumaturgo, mas o Senhor da vontade e do poder. Open quote. Comentário de São João Crisóstomo. O leproso não duvidou do poder de Cristo, mas submeteu-se à sua vontade. Por isso foi curado imediatamente. Assim ensinou-nos que a fé verdadeira não exige, mas confia. Sobre Mateus. Close quote. O gesto de Jesus, estender a mão e tocar, é decisivo para o santo. Pela lei mosaica, o toque contaminava. Em Cristo, o toque purifica. Crisóstomo afirma que aqui Cristo não viola a lei, mas mostra-se Senhor da lei, pois aquilo que era impuro se torna puro ao contato com ele. 2. O centurião, a fé que ultrapassa Israel. Mateus 8, 5, 13. Este é, segundo São João Crisóstomo, o ponto mais alto do capítulo. O centurião é gentio, não pede para si, mas para outro. Considera-se indigno da presença física de Cristo, reconhece a eficácia soberana da palavra. Open quote, comentário de São João Crisóstomo. Ele viu no comando militar uma imagem do governo divino. Assim como os soldados obedecem à voz, também as doenças obedecem à palavra de Cristo. Quando Jesus se admira, Crisóstomo explica cuidadosamente. Cristo não se admira por ignorância, mas para ensinar os ouvintes. A sentença, não encontrei em Israel fé tão grande, é interpretada como um juízo espiritual, não étnico. A pertença ao povo eleito não basta sem fé viva. Aqui, Crisóstomo conecta o texto à Igreja. Os do Oriente e do Ocidente são os gentios que crerão. Os filhos do reino expulsos são aqueles que, embora próximos externamente, rejeitam a fé interior. Narra 3. Cura, exorcismo e cumprimento profético. Mateus 8, 14, 17. Ao curar a sogra de Pedro e expulsar demônios com uma palavra, Cristo manifesta, segundo Crisóstomo, a continuidade entre milagre e serviço. A mulher curada imediatamente serve. A unidade entre Antigo e Novo Testamento. Open quote. Ele não apenas cura, mas assume sobre si nossas fraquezas, não por necessidade, mas por compaixão. Close quote. Crisóstomo vê aqui uma antecipação da cruz. Cristo começa a carregar as enfermidades antes mesmo do Calvário. Narra 4. As exigências do discipulado. Mateus 8, 18-22. São João Crisóstomo é particularmente severo neste ponto. Quando Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele explica: Cristo não condena a posse, mas o apego. Quanto ao homem que quer primeiro sepultar o Pai, o santo esclarece, não se trata de crueldade, mas de prioridade absoluta. Open quote. Aquele que foi chamado para a vida eterna não deve retardar-se pelos negócios da morte. Close quote. A tempestade. Cristo dorme, mas governa. Mateus 8, 20, 27. Segundo São João Crisóstomo, Cristo dorme para permitir a prova, acalma o mar para manifestar sua divindade. A repreensão, homens de pouca fé, não é por terem pedido ajuda, mas por terem temido antes de confiar. Ele vê aqui uma imagem da igreja. A barca é a igreja, o mar são as tribulações, Cristo parece dormir, mas nunca abandona. Para 6, os endemoniados gadarenos, o poder reconhecido até pelos demônios, Mateus 8, 28, 34. Crisóstomo sublinha um paradoxo. Os demônios reconhecem Cristo como Filho de Deus. Os habitantes da cidade pedem que ele vá embora. Open quote. Os demônios confessam por temor. Os homens rejeitam por apego aos porcos. Close quote. Aqui o santo ensina que o apego aos bens materiais pode cegar mais do que a possessão demoníaca. Síntese teológica do comentário de São João Crisóstomo.
Para São João Crisóstomo, Mateus 8 ensina que Cristo é Senhor absoluto, da lei, da fé, da natureza e do mundo invisível. A fé verdadeira é humilde, confiante e obediente. O discipulado exige desapego radical. A rejeição de Cristo nasce muitas vezes do medo de perder o conforto. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.